Vai falar de qualidade mais uma vez, e eu estou super empolgada, porque já começa com uma pessoa de quem eu sou tiete, fã declaradíssima, que é a Ana Ludmilla. Meu Deus, competência transborda ali, gente. Sério, estou muito feliz de estar aqui, porque eu vou ficar aqui assistindo essa talk junto com vocês. Estou sempre muito empolgada para ouvir Ana Ludmilla falando. E a Ana Ludmilla não vem hoje sozinha, ela vem com a Aline Aires. Ambas vão falar sobre mocks, flavor e esquemas, a combinação que utilizam para agilizar o feedback no processo de releases mobile. Elas vão trazer esse tema, são desenvolvedoras mobile lead e estão aqui para falar para vocês como é que elas arrasam usando essa combinação. Sério, gente, fica até o final. A gente vai ter um espacinho para perguntas. Se não der tempo de responder todas, elas ficam no chat com vocês. Então, não se desconectem nem por um minuto, porque eu tenho certeza que elas vão arrasar. Aline e Ana, é tudo com vocês. Eu sou a Ana, eu sou uma mulher negra com os cabelos alisados, estou com óculos escuros, um batom vermelho, uma camisa com o tema da XConf, e atrás de mim é uma parede com alguns livros, alguns quadros, e agora a Aline. Boa tarde, pessoal, eu sou a Aline, eu sou uma mulher parda de cabelos cacheados, castanhos na altura do ombro, uso óculos. Estou aqui no fundo de onde eu estou, uma parede amarela na sala May Jameson do escritório de Recife. Show! Bom, e hoje, né, como já bem introduziu a Nay Moura, nós vamos falar um pouco sobre uma combinação, uma solução que nós tivemos para um tema que, por mais que o nosso time ele seja um time um pouco diferente dos outros em alguns aspectos, acaba sendo um tema que a gente se esbarra com ele em muitas vezes em muitos times. Bom, primeiramente, a gente queria começar essa reflexão com uma pergunta. A pergunta é se é possível melhorar a velocidade, né, de feedback sem implementar uma nova camada de testes. E quando a gente fala de camada de testes, a gente está falando, né, vamos revisitar aqui esse modelo que ele está aqui sempre nas nossas apresentações, que é falando, né, um pouco da distribuição ideal de testes por quantidade e por velocidade de feedback, também relacionado com custos de manutenção e valor de negócio. E no nosso caso, quando a gente diz camada de testes, a gente não vai acrescentar uma camada nova, a gente vai utilizar uma camada que a gente já tem de uma forma mais cedo no nosso processo de desenvolvimento. E a gente vai demonstrar aqui como é que a gente implantou isso e como que a gente fez isso. Mas a intenção aqui é falar muito dessa camada, né, end-to-end, via UI, e como a gente, enfim, driblou um certo problema que a gente tinha reutilizando uma base que a gente já tinha implementado de testes. Bom, e aí a gente vai falar um pouco sobre o nosso contexto geral, o nosso problema, o que nos trouxe até aqui a ter que pensar numa solução como essa. Então, como a Ana pincelou aí, nós temos um contexto um tanto atípico, né, que tem 3 pontos principais, que são o System Team, as squads e Release Train. Então, a gente vai explorar um pouquinho esses contextos aí para vocês entenderem qual era o nosso problema a ser resolvido. E o que é o System Team, né? O System Team, ele é um time que tem um papel cross em times ágeis, numa estrutura que tem como um dos objetivos entregar um valor, um produto de valor para os usuários finais. Então, não é um time que entrega features, e sim um time que está muito no papel de coordenação, de distribuição no nosso caso, das apps. E esse é o principal diferencial, né, nos times ágeis do System Team. E quem é que entrega produtos, né? São as squads. Então, as squads são responsáveis por desenvolver toda a feature e testar, ter todo o seu ciclo de desenvolvimento e, por fim, fazer essa entrega das features que foram desenvolvidas para
um único produto. Então, a Squads tem essa responsabilidade nessa divisão aí de tarefas. E como é que a gente faz a integração desses produtos dos times que as Squads desenvolvem? Nessa estrutura, a gente tem um processo de release train, que é um processo que tem regras fixas para fazer toda a integração desses produtos desenvolvidos pelas Squads e irem de uma forma coesa para o usuário final. O release train, ele tem regras específicas como horário fixos, como cadência de release, geralmente a cada 15 dias, de acordo com a incrementação dos times. Então, ele tem essa atuação e esses pontos bem interessantes de atuação para quando a gente tem uma estrutura de muitos times atuando no mesmo produto. Com isso, a gente tem só um diagrama aqui bem visual para exemplificar o que eu falei nos 3 tópicos do nosso contexto. As Squads, como eu falei, elas estão desenvolvendo aí os seus produtos, fazendo os seus processos de build, de teste, e esse empacotamento representa quando as Squads estão entregando suas features, né, ou suas bibliotecas, seus módulos que foram desenvolvidos para fazerem parte de um único ativo. E aí o System Team entra, né, com um processo, com aquele papel cross que eu falei no começo. Ele pode participar da parte de integração, da integração contínua, fazendo a revisão, fazendo a integração, o merge desses PRs que os times abriram para serem integrados num único produto. E também é responsável por compilar e também validar os caminhos críticos ou a principal funcionalidade ou o core dos produtos. Então, o System Team tem essa responsabilidade, é um time dedicado para fazer esse processo de release train, gera novas versões, integrando as bibliotecas, e também valida os caminhos críticos para que esses novos ativos cheguem com a máxima qualidade possível para os usuários finais. Então, diante desse contexto que a gente tem, esse diagrama que eu acabei de falar aqui, a gente vai entender por que o nosso cenário era bem desafiador. Sim, exatamente. A Aline já trouxe aí um pouco, né, da nossa dinâmica enquanto time, como que a gente atuava, como que a gente se conectava, né, com os outros times dentro da cliente. E aqui a gente vai pontuar alguns temas que eles foram critérios assim norteadores para a gente refletir sobre o que a gente precisava resolver. O primeiro, né, falando, né, reforçando a responsabilidade do nosso time, por ser um time cross, um time que estava ligado mais à compilação e distribuição das aplicações ao invés das funcionalidades. Então, a gente tinha um escopo muito, muito resumido, né? Muito fechadinho ali do nosso trabalho. Bom, quanto time, né, a gente tinha essa necessidade de validar as nossas versões previamente. Por quê? Nossa responsabilidade de compilação, a gente precisava avaliar se depois que nós fizermos o nosso trabalho, se durante esse processo ocorreu alguma coisa que não ocorreu bem, e isso acarretou algum prejuízo, algum impacto. Então, por isso, a gente precisava ter uma suíte de teste mínima para avaliar mesmo o nosso trabalho de compilação dessas releases, né, desses aplicativos. Bom, e o nosso problema maior também, né, um deles, né, a gente tem vários problemas aqui, mas um que era bem relevante é que a gente encontrava bugs nessa etapa. E por ser uma etapa muito ao fim, né, do nosso processo de desenvolvimento, ele causava atrasos, né, na entrega das versões das apps para produção e retrabalho. Além disso, a gente tinha um processo de hotfix custoso. Então, uma vez que a gente tinha essa cadência de releases pré-definidas, as pessoas, né, os stakeholders já tinham expectativas de que as versões fossem para a loja na data, enfim, determinadas funcionalidades estivessem em determinadas datas na loja, e se uma das squads tivesse algum problema, a gente identificasse alguma coisa nesse processo, tinha que fazer todo um processo de hotfix, né? Esse hotfix, a gente, né, traduzindo, tentando trazer para o nosso contexto, é tudo aquilo que envolve os trabalhos para que a gente possa corrigir um bug e integrá-lo numa versão que já foi gerada. Então, isso trazia para a gente bastante transtorno. E a gente já tinha
né, cobrindo o nosso contexto, né, a nossa alçada ali de trabalho, uma suíte de testes que já estava implementada e que, muitas das vezes, era ela quem detectava esses problemas relevantes. Muitos desses problemas a gente nem não pegava em testes manuais, eram testes automatizados que já faziam esse teste, né, nessa release candidate. Mais um problema que a gente identificou era a dificuldade das squads de fazerem alguns testes integrados, principalmente nos caminhos críticos, que eram os caminhos que a gente validava no nosso contexto, né? Então, a gente via que a gente tinha uma suíte de teste que comumente pegava muitos problemas relevantes e que ela poderia estar sendo utilizada em outros contextos para apoiar, enfim, outros times, para que eles pudessem ter um diagnóstico mais cedo, né, dos seus desenvolvimentos. Bom, e com isso, a gente traz também alguns detalhes, né, a gente já trouxe aí alguns detalhes mais superficiais, e agora a gente vai emergir um pouquinho, começando pelo nosso contexto técnico. Sim. Nesse contexto, a gente tem duas apps, né? Então, duas apps, dois produtos mobile nativos desenvolvidos pelos times e das duas plataformas. Então, cada produto tinha a liberação de duas apps para cada plataforma. Além de ter essa complexidade de serem nativos para duas plataformas diferentes, Android e iOS, a gente ainda tinha integração de vários módulos em React Native, o que aumentava a complexidade de configuração dessas apps também e alguns outros tipos de custo desse desenvolvimento, como o tempo de build. Todas as nossas pipelines, as nossas esteiras, para o contexto mobile, são configuradas, desenvolvidas no Bitrise, que é a principal ferramenta que a gente utiliza. Então, a gente também utilizou esse contexto Bitrise. E também as squads com módulos e tecnologias heterogêneas. Então, de acordo com a necessidade que os times tinham de desenvolver suas features, de agregar novas bibliotecas, de desenvolver novos módulos, isso também aumenta a complexidade dos produtos que o nosso sisteminha é responsável. Então, esse é o nosso contexto e junto dos desafios que a Ana pontuou aí, a gente tinha todo esse cenário para trazer para vocês. Dado esse cenário, né, construindo aí essa reflexão ao longo do caminho, nós chegamos a 3 grandes problemas que a gente queria tratar, né? O primeiro é smoke tests sendo executados apenas depois da compilação da release. Smoke test aqui, a gente está dizendo sinônimos, né? Com um conjunto mínimo de teste de fumaça, teste de end-to-end, são sinônimos aí para determinar aquela camada de testes que a gente apontou no início da nossa conversa, que a gente iria tratar aqui. Então, esse conjunto de testes ele estava sendo executado, ao nosso ver, tardiamente no nosso fluxo. A falta de autonomia dos times, né, nesta camada de testes, justamente por depender de uma integração com outros módulos, a parte de ser uma aplicação heterogênea, como a Aline comentou, temos tecnologias que divergem bastante, então isso trazia complexidade para os times poderem testar os seus pacotinhos integrados ao grande aplicativo. E falta de um ambiente determinístico para as squads. Então, essas duas coisas aqui estão basicamente ligadas, né? Se eu tenho falta de autonomia, na verdade, se eu tenho falta de um ambiente determinístico, né, para que esses squads atuarem, eu também vou ter essa falta de autonomia. No caso, um outro ponto também relevante aqui, nesse item 3, é que o ambiente que a gente tinha, obviamente, a gente tinha um ambiente de homologação, com dados falseados, enfim, a gente havia uma estrutura para isso. No entanto, essa estrutura era compartilhada. Então, por exemplo, se um time estava fazendo um determinado teste, ele poderia impactar em um fluxo de um outro time que estava fazendo outro desenvolvimento. E isso era bem ruim, né, para executar esses testes, esse tipo de conflito. E, a partir de todos esses problemas que a gente trouxe, né, todas essas análises, essas visões, né, essas críticas que a gente fez ao processo que estava em curso ali, a gente começou a pensar numa solução. E essa solução, para a gente, assim como a gente queria trazer um feedback rápido, a gente queria uma solução também rápida e prática, que a gente não precisasse reinventar a roda.
a gente combinou algumas técnicas e frameworks que a gente já conhecia e já trabalhava, né, nos nossos produtos. Sim, exatamente. E, nesse sentido, né, alguns aspectos da nossa solução técnica, primeiramente, foi utilizar a parte de mocks, né? Mocks, na verdade, é uma forma de você simular ou dublar alguns componentes ali da sua aplicação que você precisa no momento, né, de realizar aquele teste. No nosso caso, a gente utilizou, né, uma ferramenta que, por coincidência, também se chama Mock Server, mas ela foi utilizada para simular essas APIs, né, esses endpoints dos fluxos críticos da nossa aplicação. Nesse caso aqui, a gente adotou essa ferramenta, mas é uma prática que ela pode ser executada com base em várias tecnologias. Então, você pode fazer o seu próprio servidor, sei lá, em qualquer linguagem de programação, utilizar uma ferramenta pronta. No nosso caso, a gente optou por uma ferramenta para ter essa curva de desenvolvimento mais acelerada. Flavors, esquemas, né? O flavor no Android, o esquema no iOS. Essa é uma técnica que ela é utilizada para gerar diferentes variantes, né, de uma aplicação com base no mesmo código. Então, a gente vai imergir um pouco mais sobre isso, né? Eu vou ter um desenho mostrando um pouco disso, mas, basicamente, é você conseguir fornecer parâmetros no momento do build e, com base nisso, você determinar em qual servidor, por exemplo, a sua aplicação vai estar se comunicando depois que você fizer aquele empacotamento. Bom, a gente usou também bastante shell script. A gente usou muito porque precisávamos automatizar o máximo de tarefas possível para que fosse uma solução mais fácil para as pessoas aderirem. Então, por exemplo, as tarefas de subir o servidor de mock, configurar a parte do ambiente, instalar as dependências necessárias. Então, dessa forma, a gente deixou uma série de tarefas já pré-programadas que, acionando-as, a gente já conseguia startar um servidor, disponibilizar, enfim, a nossa solução localmente e, finalmente, em uma pipeline. Então, uma vez que todas as tarefas, né, a gente automatizou em shell script, a gente conseguiu integrar isso às pipelines que já existiam no Bitrise, que é aquela ferramenta que a Aline comentou do nosso contexto técnico. Bom, trazendo aqui um esquema para explicar um pouco melhor como que era e como que ficou o nosso contexto, nós tínhamos duas aplicações, né, iOS e Android nativas, e para essas aplicações a gente tinha o primeiro flavor schema. Então, como a Aline pontuou, era uma prática que a gente já utilizava. A gente já tinha um flavor schema de produção, que, por sua vez, ele comunicava, né, com a API Gateway de produção também, que tinham vários serviços de produção ali disponíveis, que, por sua vez, poderiam conversar com uma ou mais bases de dados. Então, aqui a gente já tem um pouco ali, a gente já consegue sentir um pouco de qual era a complexidade de se refazer, se a gente fosse fazer um terceiro ambiente, como que a gente deveria lidar com isso. E, novamente, a gente tinha também o flavor esquema de homologação, que tinha a mesma configuração, só que apontando para ambientes fictícios de homologação, que era onde justamente as pessoas desenvolvedoras também faziam seus testes em tempo de desenvolvimento. E, no novo contexto, a gente manteve os flavors, esquemas de produção e homologação, e acrescentamos mais uma variante. Nesse caso, a gente chamou de local, que substituindo a API, né, o gateway, né, API Gateway, ou de produção ou de homologação, a gente fez um API Gateway utilizando o Mock Server. E nessa API Gateway, a gente tinha respostas dos serviços já previamente configuradas. Isso, por exemplo, nos eximiu de utilizar uma camada de dados aqui, uma vez que os dados já estavam nas respostas pré-configuradas. E aqui a gente tinha resposta para cada serviço importante já, com todos os dados para os testes, dados cenário que a gente ia utilizar. Então, isso aqui, e reproduzindo isso localmente, né, nas máquinas das pessoas, trouxe essa oportunidade de fazermos testes integrados mais cedo
e as pessoas também ganhando um pouco mais de autonomia para isso. E como é que tudo isso se encaixa, né, nesse caminho da produção, que é uma das responsabilidades do System Team? Então, a gente faz esse papel de compilar as apps, tudo que é entregue pelas squads e integrado nas super apps. Então, a gente faz o build, compila, depois passa por uma fase de análise estática, que verifica se está seguindo os padrões de qualidade ou levando potenciais bugs para a produção. A gente também tem uma fase que roda os testes unitários, que vai garantir que, unitariamente ou minimamente, o que os produtos se propõem estão funcionando, né, como em questão de código. E, a partir daí, a gente faz o deploy. Quando passa por todas essas fases, a gente consegue gerar o deploy e ter uma release candidata, que pode passar pela fase de testes end-to-end, aquela suíte que a Ana falou lá no começo, que era uma suíte bem robusta, que vai garantir todos os caminhos críticos. A partir do momento que a gente encontra um bug aí, a gente tem que reiniciar todo o processo. O time responsável pelo problema encontrado tem que corrigir, tem que testar, tem que buildar, e a gente passar por todo o processo de integração e deploy, e toda a validação aí para uma nova release candidate. Então, como bem disse a Ana, isso aí fica no caminho final, né? E a partir daí a gente tem uma release para produção para ir para os usuários finais. Então, essa suíte era grande e rodava lá no finalzinho para a gente achar algum bug e o que foi que essa solução nos permitiu, né, nesse caminho. Ela entra antes dessa geração da release candidata. Então, a gente tem um escopo menor, com um ambiente determinístico, que pode trazer para a gente uma resposta muito mais rápida que alguma das etapas ou algum código integrado, né, alguma desse ciclo dessas etapas foi integrado e quebrou esse conjunto de testes que garante que as apps vão funcionar da forma que ela deveriam até chegar na usuária final. Então, os testes mocados, esse servidor de testes mocados, essa etapa e essa pipeline automatizada nessa fase conseguiu antecipar esse resultado. E aí a gente não teria que fazer um deploy antes para perdendo mais tempo com todos aqueles pontos que a Ana trouxe. Aí agora, com isso, a gente conseguiu trazer algumas informações e alguns dados dessa experiência. Assim. Bom, primeiramente falando aqui dos benefícios, né? Quais foram os benefícios que a gente conseguiu sentir com a implementação dessa solução? A primeira foi mais autonomia para as squads, que era um dos pontos que a gente buscava. Porque com esse ambiente determinístico, com esses dados, né, que as pessoas poderiam utilizar para os seus testes integrados, as próprias squads conseguiam identificar problemas que iam ser identificados tardiamente. Foi uma solução indiferente às tecnologias, conectado com aquele tema que a Aline trouxe, de a gente ter equipe trabalhando com tecnologias bem heterogêneas, um contexto de duas aplicações nativas em plataformas diferentes, e ainda com alguns modos no React Native. Essa solução ela indifere, porque ela está tratando de simular uma camada que está inferior a essas, né? Menos hotfixes, já que a gente não estava mais encontrando tantos problemas críticos nessa fase, a gente acabou tendo menos hotfixes, né? Menos esse processo de ter que refazer depois que a release já estava pronta. E para mim, assim, uma das coisas que foi assim, o pulo do gato, vamos dizer assim, foi reusar as bases de código existentes. Porque, às vezes, para a gente resolver um problema como esse, a gente tem que implementar uma solução nova, ou ter que implementar, por exemplo, uma nova camada de teste, sei lá, uma camada de teste na camada de API. E no nosso caso, a gente reutilizou uma camada de teste que a gente já tinha, só trouxe ela mais cedo com essa configuração de ambiente baseada em mocks, flavors e esquemas. E com isso a gente conseguiu extrair algumas informações, né, desses resultados. Aí a gente percebeu que aproximadamente teve uma diminuição de 30% do tempo de execução da suíte de testes, né, essa suíte de regressão dos testes end-to-end que a gente precisava executar sempre, que ainda precisa, mas aí teve esse tempo de redução antecipando essa fase aí. E
o número de hotfix, como a Ana bem pontuou. A gente antecipou a previsão de que em qual momento ia quebrar, qual integração ia quebrar, ou até identificar qual PR estava quebrando o caminho crítico, para poder ser corrigido antes que a gente tivesse uma release candidate. Então, esses números foram bem importantes e bem impactantes. E a Ana pode trazer uma conclusão aí para a gente de toda essa nossa experiência. Sim. Então, assim, a lição final aqui que a gente gostaria de compartilhar é que, sim, a gente conseguiu melhorar o nosso processo com uma solução de baixo esforço. Foi um baixo esforço porque usamos técnicas que a gente já tinha domínio dentro do nosso contexto, a gente reutilizou muito a base de código, a gente fez isso através, né, de implementando apenas o servidor de mocks e orquestrando tudo isso para que isso se encaixasse na nossa pipeline. Bom, e é isso. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa experiência. E devolvo agora para a Nay, para que ela possa fazer as perguntas. Enfim, vamos encaminhar aí para o nosso encerramento. Vou começar com a pergunta de Scarlus, que quer saber o seguinte. Ela faz um complemento aqui que não tem certeza que está muito fora do que vocês falaram. Porém, Scar gostaria de saber como faria para simular um prisma onde há dados de produção para dados de mentirinha, usando mock. Sim, essa eu posso responder. No nosso caso, a gente utilizou uma biblioteca que já existe em JavaScript, né, que chama Faker. Então, esses dados, né, esses dados fixos, vamos dizer assim, né, das nossos payloads que a gente tinha, né, na nossa base, são aqueles payloads das APIs que são fixas, elas são fixas, mas elas são preenchidas em tempo de execução. Então, utilizando o Faker, você pode, por exemplo, colocar... o Faker ele tem vários dados ali que ele gera aleatório para você, como CPF, nomes de ruas, números aleatórios que estão dentro, enfim, você pode configurar isso dentro do seu payload ali, dentro do seu JSON, vamos dizer assim, que vai ser gravado, e ele gera isso automaticamente. Então, a gente utilizou, nesse caso, uma biblioteca para gerar esses dados em consistência com o que o nosso modelo de dados estava esperando. Isso vai até de encontro com a pergunta de Lisandro Santos, que é: como foi o processo de definir as respostas prontas dos mocks? No nosso caso, vou respondendo aqui a Aline, qualquer coisa você complementa. A gente tem aí nossas partes que a gente ficou ali trabalhando separado e juntamos depois. Mas, enfim, nessa parte de definir, meio que ela já estava definido, porque a gente já tinha com muita clareza qual era o nosso escopo de time. Então, a gente já tinha ali uma suíte de testes que ela é bem, assim, embora superficial, que atacava, por exemplo, se você tem um aplicativo que realiza vendas, o seu carrinho ele é um caminho crítico, porque se o cliente não consegue adicionar itens no carrinho, ele não consegue comprar, ao passo de que se ele quiser mudar, sei lá, a data de aniversário dele não é uma coisa tão significativa. Então, a gente já tinha esses itens mapeados e a gente também utilizou de ferramentas, principalmente no ambiente de homologação, para espionar esses payloads e reconstruí-los na nossa plataforma de mocks. Aline? Na verdade, eu só queria acrescentar que a gente já tinha, né, isso definido, que você falou, a gente só fez passar para esses mocks. Então, isso, a gente já tinha um valor definido dos caminhos críticos que precisavam ser testados. Era só priorizar digamos assim, o mais prioritário que a gente arrancaria nessa suíte de teste. Obrigada, pessoal. A gente encerra e a gente segue com a programação aqui na Impacto, tá? Obrigada, Aline. Obrigada, Ana.